Então, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos na Live Decide desse domingo, dia 11 de outubro, e onde eu vou estar falando com vocês sobre as oportunidades na medicina veterinária. Né? Então, por que eu resolvi falar sobre esse assunto? Esse assunto, eu acho que engloba aí vários aspectos dentro da medicina veterinária. Nesses últimos anos, 2, 3 últimos anos, a gente teve aí muitas mudanças nesse campo da medicina veterinária. Então, essas oportunidades hoje, a gente tem aí, podem ser pontuados de diversos aspectos, né? Com relação às oportunidades. E a parte que eu gostaria de falar sobre isso é na parte do aspecto emocional, sobre a gestão das emoções, como a grande base, né? O próprio indivíduo, independente da profissão. Quero falar sobre o mercado atual, as tendências, carreira, sobre a profissão e as áreas de atuação também na medicina veterinária. Então, para dar início, como eu falei, né, eu acho muito importante poder falar sobre essa grande base que é o ser humano, né, o ser, o indivíduo, né, que ele tem, que independente da profissão que ele desempenha, as funções que ele desempenha, ou a área que ele trabalha, enfim, é importante que ele esteja muito bem sustentado nessas questões emocionais, né, e que permeiam as grandes forças do ser humano, né, como pessoa, inclusive. Então, e essa grande base, ela está sustentada na parte da identidade e das crenças, né? É uma sustentação super importante para a nossa saúde mental, para o nosso bem-estar também, né? Então, é uma grande base aí que a gente não pode esquecer, que ela tem que também ser cuidada, ela também tem que ter um olhar, né, carinhoso sobre nós mesmos. Eu acho que é muito importante. A gente tem aí várias profissões, né, que têm pressões diferentes, que sofrem, que o indivíduo, ele sofre muito, ele é afetado, né, pela sua profissão, pelas suas tarefas, pelos seus papéis aí, e então a gente também tem que ter esse cuidado. Só para vocês terem uma ideia, na parte de profissionais da área da saúde, o ranking, os top do ranking são os profissionais de saúde na questão de saúde mental hoje, tá? Então, quer dizer, são áreas, a área da saúde é uma área que tem que ter muito mais cuidado com esses profissionais, né? Está sendo um pouco esquecido esse profissional, e as pessoas também acabam entrando numa roda, né? Num circuito, como eu falo, né, de jornada de trabalho e de funções a serem desempenhadas, que se esquecem um pouco de si. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre isso. É importante a gente falar sobre isso. E existem alguns dados aí preocupantes com relação a essas questões, com relação aos médicos veterinários, por exemplo, que são um desses top do ranking aí na questão de qualidade de vida e saúde mental, né? Então, os principais pontos onde tudo começa é com relação ao estresse, né? Que a profissão, ela tem, eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas é uma profissão aí que tem vários aspectos que influenciam na sua qualidade de vida, né? Na sua qualidade laboral também. Então, é um grande estresse, e o estresse, na verdade, é o grande ponto de partida para diversos outros problemas mentais, né? Na questão de saúde, como as síndromes, por exemplo, né? Então, a gente tem aí, eu selecionei duas principais síndromes que acometem esses animais, esses profissionais, e que estão aí, a síndrome de Burnout. Só para vocês terem uma ideia, essa doença, né, esse problema, ele foi o que mais afetou a classe dos médicos veterinários em 2017. Então, das classes, porque é uma síndrome que ela está relacionada às funções, né, laborais, então, ao profissional, né? De acordo aí com a sobrecarga de jornada de trabalho, de carga horária,
vai acabar gerando um estresse orgânico, né, uma exaustão orgânica no indivíduo, né, e aí vamos ter diversos tipos de sintomas, né, psicológicos e também físicos em função deste problema. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, essa síndrome ela pode levar aí também a um grande número de suicídios, e a classe mais afetada também da área da saúde, mais afetada com essa questão de suicídio, também estão aí os médicos veterinários, né? Então, é algo que nos preocupa. Outra síndrome também é a síndrome da compaixão. É uma síndrome que vai causar aí uma fadiga por exaustão biológica, psicológica e também social. É uma síndrome que está caracterizada, né, pelas pessoas que cuidam de outras pessoas, que cuidam de animais, e então se preocupam demais com os outros, né? E tem um foco direcionado ao outro por um período muito grande de tempo, né? Então, essa síndrome também pode levar aí vários problemas psicológicos, né? E, inclusive, esse desequilíbrio emocional, né? E vários problemas físicos também em função disso, né? Então, a rotina profissional aqui, trazendo mais pontualmente a questão da medicina veterinária, ao médico veterinário, a rotina médica veterinária é uma rotina bastante estressante, né? Esse tipo de profissional é um profissional que ainda executa muitas funções, né? Ele é multifunções, ele é multitarefas, né? O médico veterinário, daqui a pouco ele está dentro do consultório dele atendendo um caso clínico, daqui a pouco ele está ali na frente do seu estabelecimento, também fazendo uma cobrança, fazendo um agendamento, ele também faz, então, diversas, até inclusive fazendo quando esses estabelecimentos comerciais, por exemplo, tem banho e tosa, também fazendo uma entrega de um animal ou a busca de um animal. Enfim, são várias as funções, né, do médico veterinário. Só na parte médica mesmo, para vocês terem uma ideia, o médico ele vai fazer todo o atendimento, ele vai fazer a avaliação, ele vai dar o acompanhamento clínico, mas tem outros auxiliares, né, outros profissionais que vão estar com ele desempenhando as outras funções, né? Por exemplo, até um acesso venoso, ficar cuidando ali a medicação, que isso seria, na área humana, seria desempenhada por um técnico de enfermagem, por exemplo. O médico veterinário não tem acesso a esses outros profissionais que podem estar auxiliando também essa é a realidade do médico veterinário, né? Que podem estar auxiliando aí, otimizando, digamos assim, o atendimento clínico, né? Então, muitas vezes ele tem 1 ou 2 auxiliares no máximo na clínica que não são nem especializados, né? São estagiários, muitas vezes. Então, também isso requer aí uma demanda maior dele, né, de atividades durante o dia. É muito comum, por exemplo, desses profissionais da área da saúde se darem por conta que não foram no banheiro por muitas horas, não tomaram um copo d'água, porque a gente entra num circuito, né, de demandas aí, de funções, e aí a gente acaba nem se cuidando, né, com essas questões que digo que são básicas, né? Imagina outras questões aí com relação a cuidados de tempo para si, né? Que isso é muito importante também. Então, existe uma grande dificuldade desses profissionais, principalmente lidarem com pessoas também. Isso também gera estresse, né? Isso está muito relacionado. O médico veterinário, eu ouço demais isso, assim, é muito frequente dizer que o profissional buscou essa área para trabalhar porque não gosta de trabalhar com pessoas. Eu vou fazer veterinária porque eu gosto de trabalhar com animais. E isso é totalmente equivocado, né? Uma visão equivocada desse trabalho, porque os nossos pacientes não falam. A gente precisa muito mais saber ter habilidade de lidar com pessoas. Então, é bem importante saber sobre gestão de pessoas e saber lidar com o cliente, com o paciente, que daí é diferenciado, né? E também na questão de liderança dentro de uma equipe, dentro de um estabelecimento comercial, seja dentro de uma instituição, enfim, em diversos momentos, o médico veterinário vai precisar dessas competências, né? Saber lidar com pessoas também é algo muito importante.
Também vejo grande gerador de estresse, né? Que a profissão, essa profissão na parte da saúde, né? E na profissão de médico veterinário é lidar com os dilemas éticos e morais, né? Então, principalmente na área da veterinária, a gente lida muito com a questão da eutanásia, porque é algo comum, né, no nosso ambiente de trabalho. Então, muitas vezes a gente acaba atendendo um animal com um prognóstico desfavorável e a gente tem que lidar com o tutor com relação a isso, porque também a gente tem que auxiliar ele, querendo ou não, a gente tem uma importância muito grande em estar orientando esse tutor para a tomada de decisão, né? Então, a gente conseguir lidar com isso também, as questões, inclusive, emocionais do outro, né? Do nosso cliente, porque frente a uma situação assim, é bem importante, porque a gente vai ter uma comoção, né? De várias pessoas, porque hoje um animal que é pet, ele tem aí, ele é considerado como mais um membro da família. Essa é a nossa realidade, né? Então, o veterinário também tem que ter essa habilidade, saber lidar com esse tutor que está num momento, uma fase bastante difícil, né? Que está perdendo um animal, ou muitas vezes esse animal está com um prognóstico desfavorável, mas ele toma a decisão de prolongar, de certa forma, a vida desse indivíduo, né, desse animalzinho. Então, é muita dor também, a gente acaba lidando com a dor do outro. Então, é importante a gente também estar preparado para isso, né? Que não seja nem ao céu nem ao inferno, a gente não precisa sentar com o nosso cliente, né, do lado dele, chorar junto, mas também não se pode ser omisso, né, a essas questões emocionais também. A gente também tem que estar preparado para isso, né? A gente passa por várias situações aí de comoção, até mesmo, por isso que eu falo a dificuldade que a gente tem de lidar com essas emoções, porque muitas vezes é um paciente que a gente acompanhou por muitos anos, né? Desde filhotinho lá a gente está acompanhando, né, todo o desenvolvimento desse animalzinho até chegar na fase idosa. E aí, muitas vezes, tem que sim lidar com essa questão da perda, né? Então, a gente também tem que estar ajudando os outros, o nosso cliente também com relação a isso, né? Ser sensível a isso. Então, eu acredito muito que essas competências a gente pode adquirir através de uma tomada de consciência de todo esse ambiente que nos permeia, né? Então, saber lidar com essas questões, a gente pode buscar, sim, também desenvolvimento, conhecimento para lidar melhor com tudo isso, né? Então, eu acho bem importante, a gente vai acabar diminuindo toda essa carga, né? Porque muitas vezes a gente sente a dor, a gente sente esse estresse, e essa exaustão, porque a gente não sabe lidar com tudo isso, né? No momento que a gente começa a aprender de uma forma muito mais consciente e perceber todo esse nosso ambiente laboral, a gente vai sim conseguir lidar muito melhor com isso, né? Muitas vezes a gente tem outros aspectos até que geram esse desequilíbrio emocional, também esse estresse, né? Que é essa gestão aí de si, né? Não saber fazer as paradas, digamos, necessárias durante a sua jornada de trabalho, né? Eu tenho muitos colegas que não tiram férias há muito tempo, né? Que trabalham praticamente direto. Muitas vezes é só uma semana num ano, né? E será que... Porque nós somos indivíduos, né? Será que isso é suficiente para mim, uma semana só, né? Então, fazer essa parada para dar conta, né? Numa jornada de um ano todo de trabalho, né? Muitas vezes também a gente vê profissionais que estão desempenhando funções até que não gostam, que não estão satisfeitos, que não estão felizes, né? Na profissão, né? Na área que estão atuando, né? Também acho muito importante, porque tudo isso é reflexo, né? Dentro da nossa carreira, acaba refletindo, né? Toda essa questão de saber aonde a gente está, se a gente está confortável, se a gente está se sentindo bem, poder fazer uma autoavaliação com relação a isso também é importante, né? Porque vai acabar refletindo no nosso sucesso profissional, na nossa realização, né? E também na prosperidade,
dentro dessa profissão escolhida, né? Então, acho bem importante isso. Vou falar um pouquinho, assim, mais para contextualizar, né? Porque eu acabei não me apresentando para vocês. Então, na minha escolha profissional, quando eu estava lá concluindo o 2º grau, com 17 anos, eu gostava muito da área médica, né? Porque eu digo sempre para os alunos e para as pessoas que me perguntam com relação à medicina veterinária, a fulana adora animais, gosta de animais, né? E nem sempre ela vai ser bem sucedida, né, na escolha da medicina veterinária, porque há uma grande diferença entre gostar de animais e cuidar de animais, né? Então, eu sempre gostei muito da parte médica mesmo. Eu queria, inclusive, ser pediatra, mas aí eu não escolhi a jornada de trabalho em hospital e não queria fazer o atendimento, digamos assim, voltado para pessoas, e aí acabei me direcionando para a área de animais, né, na medicina de animais. Então, a medicina veterinária, quando eu entrei no curso, eu entrei querendo trabalhar com equinos, com grandes animais. Nas primeiras cadeiras que eu já fiz dentro da graduação, já vi que não era a área que eu ia trabalhar, né? Não quis. Na época, que fazem isso há 20 anos atrás, né? A realidade com relação a pets, a pequenos animais, era um pouco diferenciada. Recém estava começando a introdução desses animais no ambiente doméstico, né? Ter animais dentro de casa, porque o comum era a gente ter animais, cachorros, né, no pátio, por exemplo, né, não dentro de casa. Era muito mais comum. Então, estava começando esse mercado, né, de pets. Então, eu acabei desenvolvendo toda a minha graduação voltada para pequenos animais, né? Foi a escolha que eu fiz. Eu fiz estágio, inclusive, todo direcionado, digamos, para pequenos. Então, eu fiz o meu estágio no Hospital Veterinário de Pequenos Animais da própria instituição. Fiz estágios também voltados para aprender um pouco dessa parte comercial, de como lidar com o tutor, né? Em clínicas veterinárias também. Então, que me deram uma grande base aí, né, na minha carreira. E aí veio um ponto muito importante, eu acho, comentar. Logo após a minha formação, né, eu não sabia no que eu ia, aonde eu ia trabalhar, como que eu ia trabalhar, eu não sabia, não tinha nada definido, né? E então, alguns meses depois, acho que foram uns 2 ou 3 meses depois da minha formatura, surgiu uma oportunidade que eu jamais esperava, né? Foi uma oportunidade de trabalhar com animais selvagens, animais silvestres, e frente a uma oportunidade de trabalhar a um jardim zoológico, né? Onde eu estou inserida até hoje. Foi uma área que eu me apaixonei, não tinha tido contato na graduação, eu não tive nenhuma cadeira letiva, né? Então, tipo, não tinha ideia nenhuma de como que era trabalhar. Agarrei e abracei, e acolhi, e amei essa oportunidade, né? E aí foi o período que eu mais estudei na minha vida. Então, assim, busquei muita informação, congresso, com outros profissionais que eu considero mestres, que foram muito importantes para a construção, inclusive, da minha carreira, né? Fizeram muita diferença aí nessa minha jornada, porque nós não tínhamos... Nessa área, a gente não tinha muitos recursos de informação, né? Porque a gente precisa de pesquisas para publicações, por exemplo, e a gente não tinha isso ainda no Brasil, né? Hoje a gente tem aí uma gama de informações, ainda faltam, mas já supriu uma boa parte, né, dessa área nas questões de informações sobre a medicina de animais silvestres, inclusive exóticos. Então, há mais de 20 anos eu trabalho frente ao jardim zoológico, eu trabalho atendendo, então, animais de cativeiro, animais provenientes de natureza, e também pets não convencionais, que é um atendimento a domicílio, né, como autônoma, que eu realizo aí há mais de 20 anos. Então, tem bastante conhecimento nessa área. Então, assim, a gente tem eu acredito que dentro da carreira, a gente também tem algumas fases, né, que são bastante importantes, que no início a gente acaba se submetendo
por ser novato na carreira, a gente precisa absorver mais conhecimento, a gente precisa de mais experiência, né? Precisamos nos experimentar em diversas áreas. Então, eu acredito que nessa fase inicial é muito importante a gente poder estar experimentando, por exemplo, estágios em diferentes áreas, né? Porque isso também vai complementar a nossa jornada profissional, né? Eu digo, nada é em vão, a gente sempre acaba aprendendo de uma forma ou outra, a gente sempre acaba aprendendo alguma coisa e vai sempre somando, né? Então, nessas fases iniciais, acho que a nossa carreira, ela está desenhada de uma forma no início e depois a gente acaba crescendo, né? Se desenvolvendo, adquirindo experiência e ela acaba, assim, tendo um outro contorno, né? Como eu falo, o iniciante, o aspirante, ele sempre tem que se submeter aí, né, ao que aparecer, as oportunidades que aparecerem, então tem que sim experimentar, para poder realmente saber do que gosta de fazer, né, e no que quer seguir. Eu acho que é bem importante isso querendo ou não, ajuda muito o desenvolvimento da nossa carreira, e depois, quando a gente tem um certo desenvolvimento, que a gente tem essa experiência, a gente acaba selecionando muitas coisas, né? Porque a gente já experimentou, então a gente já sabe que aqui não vai, não gosta, e a gente pode crescer muito mais, né, na carreira. Eu até vou exemplificar que isso, conforme eu fui crescendo, eu acabei selecionando os meus clientes, né, através até da valorização do conhecimento que eu tenho, né, com um valor diferenciado, né, e um atendimento diferenciado em função disso, né. A Ana está aqui comigo, então, hoje. Ana, tu quer falar um pouquinho sobre carreira e nesse aspecto que eu estou trazendo aí, nesse contexto, né, da medicina veterinária? Então, pode abrir teu microfone e fica à vontade para contribuir aí no que quiser. Com certeza serão ótimas contribuições com relação à carreira. Muito obrigada, Ju. Boa noite a todos. Então, estou pegando uma carona aqui nas colocações da Ju para puxar um pouquinho a fala para a questão de planejamento e carreira. Então, Ju, eu vou pegar este último ponto que tu trouxe para colocar como é importante a gente se dar conta do que, com clareza, com consciência, o que está acontecendo na carreira da gente. Bom, a gente entende a vida profissional dentro de alguns ciclos. E o primeiro ciclo é sair da formação universitária e entro no mercado de trabalho até por volta de 30, 31 anos. É super natural e recomendado que o profissional se experimente na maior quantidade possível de situações ou de atividades que a profissão tenha. Essa exploração, muitas vezes, é percebida como, esse profissional não sabe o que... Mas não deve ser assim. Deve ser percebido como uma investigação, uma exploração de quais as inclinações amorosas, profissionalmente falando, que aquele profissional tem. E pode ser mais do que uma, mas ele precisa fazer o percurso que tu chama de submetimento, né, do que o mercado oferece, e mesmo que a pessoa não receba, vá, investigue, se lance, experimente, procure essa experiência, porque além de agregar, vai se conhecer, esse autoconhecimento do seu perfil e das suas inclinações. Então, por volta de sair até 30, mais ou menos isso que deve acontecer. Quanto mais atividades, mais diversidade de experiências, tanto melhor. Então, não é dúvida, é autoconhecimento profissional. De 30 a 40, só para ser didático, então, naquilo que eu experimentei e selecionei para mim, eu vou, neste período, procurar de aprofundamentos. Então, muito estudo, muito autoconhecimento e busca de referência nas áreas que escolheu desenvolver o seu próximo ciclo profissional. E depois de 40, aí vem inovações, expansão,
a abertura de novas possibilidades, desdobramentos daquilo que desenvolveu, associações, parceria, criação de novas soluções para aquilo que não pensava, porque fez um percurso que dá lastro para esses novos ciclos. Então, a primeira coisa que acontece para todos os profissionais é entender estes ciclos. Segunda coisa que eu gostaria de colocar, sempre que possível, na saída da faculdade, faça o seu planejamento de carreira considerando a vida, porque a carreira, ela está inserida dentro do contexto do viver, e a carreira deve gerar enriquecimento para sustentar outros projetos. Os projetos pessoais também vêm da geração da produção da carreira. E no nosso tempo, 2020, a referência de sucesso está na vida profissional da gente. Então, é super importante a vida com a associação ao planejamento de ciclos que eu estava colocando para vocês. Outra coisa que é mais comum, na minha observação, se eu estiver errada, Ju, tu me alinha, mas a formação de um médico veterinário não dá o aporte do mundo dos negócios. E muitos profissionais médicos veterinários têm no seu planejamento, vou abrir uma pet para mim. E essa pet envolve ter competências de negócio administrativa financeira, aquisições, compras, contratos, posicionamento no mercado, marketing comercial, precificação, observação de concorrência, uma série de outros assuntos, fatores, que tem a ver com administração de negócio, empreender, do que medicina veterinária. Só que, muitas vezes, quando não acontece um planejamento do negócio, vai que dê uma frustração, o negócio não vai adiante. E não é porque o negócio não é bom, é porque também não houve, talvez, um planejamento suficiente para os profissionais que desejam empreender, que façam estudo de viabilidade e planejamento do empreendimento. O estudo de viabilidade, ele não é complexa, se precisa de ajuda, melhor, mas vai dar ali um cheque, se faz simulações, e nas simulações é o teste, é o diagnóstico que o médico veterinário precisa para tomar decisões, assim como ele faz diagnóstico das situações dos clientes que atende. Então, essa peça é fundamental para colocar este profissional numa zona de frustração desnecessária. Então, essas providências, porque uma coisa é medicina veterinária, outra é empreender, casa super bem, mas como eu faço o planejamento do tratamento, eu também preciso fazer um planejamento deste empreendimento. Então, essa providência, que muitas vezes não ocorre, gera resultados desejados, frustrantes, e que muitas vezes é possível de corrigir se a gente tem essa peça na mão. Então, se erra menos, se sofre menos, se dorme mais, se resguarda a saúde quando a gente tem essas providências, que pode começar durante a faculdade até, se essa for a decisão deste profissional. E uma outra coisa que eu quero registrar é as profissões que são voltadas para o bem-estar do outro. Quanto mais o profissional investe no seu autoconhecimento, mais instrumentalizado ele está para ler e tratar de questões de comportamento e de relacionamento no trabalho. Então, se ele faz, por exemplo, um processo terapêutico, se ele se investe nesse caminho do autoconhecimento, ele consegue lidar melhor com o estresse,
com o tensionamento de relacionamentos em situações difíceis, como uma morte assistida, eutanásia, momentos muito dolorosos, evidentemente que o profissional, o médico veterinário, se sensibiliza com essas situações. E no acúmulo dessas vivências durante a vida profissional, criam situações de muito desconforto. Então, quanto mais autoconhecimento este profissional tem, tanto melhor tende a lidar com o que acontece, os fatos complexos que geram estresse, preserva a sua saúde e dá ciência daquilo que o Miguel estava falando no início da nossa conversa, qual é a posição, qual lugar que este profissional tem em relação à sua profissão. Então, esta análise, qual é o meu lugar aqui? No momento é gestor, porque eu estou numa reunião de negócios, no meu outro momento é um médico veterinário que está atendendo uma situação técnica, ou é de alguém que está acolhendo a finitude, ou algum tipo de problema grave, ou precisa dar um apoio, enfim, saber ler o comportamento do animal e do seu dono, digamos assim, e o que está acontecendo ali. Então, esse investimento eu acho precioso, e quanto antes esse profissional investir neste caminho, tanto melhor. E uma outra coisa que eu queria colocar é um questionamento de cada profissional, o que é ser bem-sucedido na carreira para cada um de nós. Então, essa resposta, que é personalíssima, é de cada um, é preciso fazer uma reflexão. Normalmente, a gente faz isso mais tarde, mas eu acho que o investimento de um médico veterinário é muito grande, né? Na formação, nos seus sonhos e naquilo que a própria sociedade espera de um profissional como esse. Então, essa reflexão de base. O que para mim é ser bem-sucedida ou bem-sucedido é fundamental, porque dá uma bússola, é um norte de desenho, de constituição da carreira que essa pessoa escolheu viver. Então, todos esses aspectos ajudam as reflexões naturais necessárias para constituir um planejamento de carreira. Isso ajuda a responder, com 35 anos, aonde eu quero estar. Fazendo o quê? Com quem? De que forma? Então, isso se chama planejamento, que vai sendo corrigido ao longo da vida, e da vivência e experiência desses profissionais. E eu acho o seguinte também, a questão da valorização da profissão tem uma tendência, abriu agora, neste ano, uma valorização diferenciada, eu acho, dessa profissão, por tudo que está acontecendo. Então, os animais, os pets, os nossos queridos tomaram outro espaço de representação e significado nas nossas vidas. Então, acho que é uma carona também que essa profissão pega agora para o futuro, para colaborar com a qualidade de vida de toda uma sociedade. Então, esses dias eu estava lendo um artigo, mais de 123 milhões de pets no Brasil, né, registrados, enfim. Nossa, isso é um mercado espetacular e promove qualidade de vida. Semana passada foi lançada uma lei de proteção aos animais. Isso também é um outro passo de evolução, de valorização dessa atividade, né? Mais humanidade nesse sentido. Então, eu acho que a missão é linda e cada profissional deveria fazer esse percurso para ter mais próximo de si as realizações que desenhou para a sua vida. Então, autoconhecimento, estudo de viabilidade, desenvolvimento de competências de empreendedorismo e exploração das atividades para identificar em si as suas inclinações mais amorosas, no sentido do exercício profissional. Eu daria essas 4 dicas mínimas para que a pessoa tenha um percurso sobre o seu protagonismo, né? E não se iludir que, por exemplo, não cair na armadilha
não deu certo uma PET, mas não é que não vai dar certo. Um planejamento corrige, põe na trilha realizadora, positiva, essas iniciativas. Ok, Ju? Essas acho que poderiam ser as minhas contribuições aí para ajudar o pessoal a pegar para si a sua realização. Obrigada, Ana. A Ana é especialista em gestão e planejamento e transição de carreira, né? E realmente, Ana, tu pontuaste muito bem, né? Essas questões aí com relação à carreira. Por exemplo, a questão da formação mesmo em si, bem o que tu disse. Na verdade, a medicina veterinária, o que a gente tem hoje durante a graduação e a formação, ela é generalista, né? Onde não tem tantos aprofundamentos em algumas determinadas áreas, enfim, né? Vai abrir um leque aí de opções, né, para os estudantes e para esses futuros profissionais. Algumas áreas, sim, existe um aprofundamento maior, que são as questões de clínica, terapêutica, cirurgia, que são algumas, digamos assim, grandes bases, né, para a atuação do clínico, do cirurgião, veterinário também, né? Mas não deixa de ser, dentro do curso mesmo de graduação, uma grande generalização, né? Então, a gente tem que buscar, após a nossa formação, buscar muito mais entendimento, né? De como eu consciente e autoconsciente, eu lido com todas essas questões, qual é a área que mais me faz vibrar, em que mais eu realmente gosto, né? E se experimentar é muito importante. O médico veterinário, na verdade, Ana, outro ponto que tu trouxe, ele é treinado para prestar serviço, né? Ele é um prestador de serviço, né? Ele vai fazer lá o atendimento, seja na área que for, mas ele também não pensa ele como um empreendedor, né? Ou como que ele pode ser aí um dono do próprio negócio. Né? Eu até brinco que a gente não precisa ter, falo para os alunos isso, a gente não precisa ter um estabelecimento comercial, né, para pensar em negócio. Nós somos um negócio, né? O profissional, ele é um negócio, né? Porque por mais que a gente não tenha um espaço físico para atendimento e a gente faça algum tipo de serviço, a gente também tem que ter essa consciência de que a gente está vendendo, né, o nosso serviço. Então, a gente tem várias formas de trabalhar isso, né? Uma das formas é através do marketing também, né? Que o marketing não trabalha só com vendas, mas, enfim, uma série de outras questões que são importantes para negócios, né? Então, que a gente não tem muito, não se aprofunda, né? E a gente precisa, depois que a gente sai da graduação, buscar esses outros aspectos aí, aprofundar um pouquinho mais nos nossos pontos fracos, aonde a gente menos tem conhecimento, né? Para não ficar com medo também, né, Angela? Não ficar com medo dos nossos fracassos, dessa mudança, porque não deixa de ser um momento de mudança também, né? Quando a gente sai aí para o mercado de trabalho, né? É um outro enfrentamento, né? De situações diferentes. Então, tudo isso é bastante importante. Falando sobre mercado, o que eu queria trazer hoje também é um pouquinho sobre a questão de mercado e as tendências. Bem que tu falou, né, Ana, cada vez mais está mudando essa perspectiva, novos pontos com relação a esse relacionamento entre animais e seres humanos, né? Então, a gente vê hoje maior aquisição, digamos assim, de pets dentro de casa, muitas vezes, inclusive, substituindo pessoas. Porque hoje é um grande número de casais que não querem mais ter filhos e tratam os animais como filhos. E a gente também tem, como médico veterinário, como profissional, a gente também tem que ter esse olhar para saber orientar para que seja conduzido um melhor relacionamento entre seres humanos e animais, porque nós temos uma tendência à antropomorfização, né? Então, com relação a essas relações, e muitas vezes a gente pode estar prejudicando o nosso pet, o nosso animalzinho de estimação, em função de que a gente quer alterar comportamentos que são naturais de determinadas espécies, até porque cães e gatos não têm os mesmos tipos de comportamentos, também têm comportamentos diferentes. Então, é importante o profissional saber sobre o comportamento desses animais, para também estar orientando os tutores e aí dando
tendo uma melhor convivência e também não comprometendo a saúde deles, né? Porque também a saúde dos nossos animais, a questão da saúde psicológica também é muito importante. Mas sobre o mercado atual, então, eu vou só trazer alguns dados aqui de um crescimento, de uma expansão, que é o que a Ana mesmo falou. Entre 2017 a 2020, nós tivemos um crescimento aí de mais de 300% no mercado pet, né? O mercado brasileiro, só em 2019, faturou mais de 24 bilhões de reais, né? Imagina agora, durante a pandemia, que também novos negócios aí se reposicionaram, foram para o e-commerce, né? Então, a previsão para que, mesmo com crise, esse ano a gente atinja até 40 bilhões. Então, só num ano, aí nesse ano vai acabar aí a estimativa que dobrando, né, esse faturamento. Então, é algo para se pensar como mercado em expansão, né? Também a gente, na questão mesmo de profissionais, a gente tem no Brasil um grande número de profissionais ativos. Só para vocês terem uma ideia, tem cerca de 124 mil profissionais atuantes, né, no Brasil. O Brasil é um dos maiores, um dos países que tem maiores números de profissionais ativos. Só no estado do Paraná nós temos hoje 11 mil profissionais ativos, né? E também a gente percebe que um grande número de instituições de ensino superior, né? O número de IES cada vez mais cresce, e o mercado acaba não absorvendo todos esses profissionais que estão aí, né? Então, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, né? Para a gente buscar diferenciais, né? Fazer um planejamento, que nem a Ana falou, né? Fazer um planejamento também com relação a isso, buscando inovação, novos negócios. Eu acho que é importante se pensar, porque a gente tem hoje muito mais do mesmo, né? Então, o que vai fazer com que eu vá, por exemplo, atravessar a cidade para buscar um profissional, né? Se a cada quadra, isso é muito visível, a gente consegue ver na questão dos negócios físicos, a cada quadra a gente tem um pet shop, uma loja aí com produtos pets, né? Então, o que eu vou fazer de diferente? Qual vai ser o meu diferencial? Então, eu acho que é um aspecto bem importante. Também com relação às tendências na área da veterinária, né? Já falei aqui do marketing, mas esse conhecimento em marketing também ele é muito importante, né? Para os profissionais. Há, inclusive, o posicionamento também no digital, que é algo que cada vez mais cresce. Os profissionais, eu falo de uma maneira geral, mas os profissionais na área da veterinária cada vez mais estão buscando a presença digital. Isso é muito importante, inclusive, porque hoje, quando os nossos clientes vão procurar, né, nos buscar, eles estão buscando meios digitais para nos buscar, né? E eles querem também saber quem somos. Então, eles vão nas redes sociais, eles vão no Facebook, né? Eles vão no Instagram, vão ver quem nós somos. Então, é importante conduzir muito bem e de uma forma bastante assertiva, séria e profissional também, com relação ao nosso perfil profissional, né? O que a gente está querendo passar com uma imagem, né, pessoal. Profissional, né? E o nosso pessoal, querendo ou não, é importante também, né? Porque ele tem que ser condizente com o que a gente faz, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter ciência disso também. Então, é algo que a gente precisa ter mais conhecimento, né? Assim como os conteúdos que a gente gera nessas questões profissionais também, né? Mostrar casos clínicos, o nosso tutor e os nossos colegas também, né? Podem a gente pode estar ajudando também outras pessoas, né? Outros profissionais. Então, eu acho que é bem legal esse trabalho bem consciente, assim, bem planejado e organizado também com relação ao marketing, é bem importante. Hoje, a maioria dos atendimentos que a gente vai fazer, o nosso tutor ele já vem muito bem informado com relação a pesquisas no Google, por exemplo, né? Então, ele vai buscar, muitas vezes, através da sintomatologia que esses animais estão apresentando, vai buscar aí algumas informações e ele já vem aí carregando isso para a gente, né? Então, a importância da gente ter como profissional
saber disso e já ter ferramentas, né, na mão que a gente possa conduzir melhor o nosso atendimento, né, com relação a essas informações, né. O consumo também vem mudando, né, agora aqui falando um pouquinho sobre o mercado de animais de produção, né, então a gente também tem um olhar, tem um olhar diferenciado com relação a isso, né, as novas formas de consumo, nosso cliente, o perfil do nosso cliente com relação ao consumo também vem mudando, cada vez mais a gente tem a procura por produtos orgânicos, o nosso cliente, orgânicos e saudáveis, né, o nosso cliente também, hoje ele está preocupado, inclusive com o bem-estar desses animais que a gente consome, né, então, desses produtos que a gente consome, né? Se tiver um bem-estar durante o processo e o período da produção, da criação, né? Então, isso também é uma tendência de mercado que cada vez mais o veterinário precisa estar buscando recursos e trabalhando em função disso, né? Então, como eu falei, essa parte da preocupação de bem-estar que cresce cada vez mais e ele está muito atrelado a novas tecnologias, tá? Por exemplo, eu estava vendo umas pesquisas que estão sendo realizadas com suínos, né, para produção. É incrível, achei muito interessante é um seriado, né, que é a Era dos Dados, que tem no Netflix, eu até estou recomendando para o pessoal olhar, porque tem muita informação bacana, né, e coisas muito atuais, novas, que a gente muitas vezes não tem acesso. E aí essas pesquisas, elas estão sendo realizadas a esses animais de produção com o reconhecimento facial, né? Então, eles conseguem, através da tecnologia, de um programa, um software, que faz a leitura de toda a face do animal, desde filhote, então ele tem um reconhecimento por indivíduo também, e um acompanhamento durante o desenvolvimento e monitorando o bem-estar desses animais através das expressões faciais. Achei incrível esse tipo de pesquisa, acho que vai favorecer e vai também, a gente vai descobrir muitas coisas em função disso, né? Então, a gente consegue monitorar essa qualidade de vida que esses animais vão ter aí durante esse período, né, de desenvolvimento até o abate, por exemplo. Então, achei bem interessante. E cada vez mais também a gente tem esse acompanhamento, esse monitoramento, né, através de novas tecnologias, seja ele em clínicas, né, onde os animais estão se recuperando por algum problema, e aí nessas clínicas também tem câmeras de monitoramento, o cliente também ele tem que estar, muitas vezes, se sentindo seguro que o pet dele está sendo bem cuidado, né, isso é um exemplo, né, existem também outros agora softwares que estão em desenvolvimento, inclusive para poder fazer identificar, né, fazer um monitoramento e identificando as preferências dos animais, né, existe uma empresa que está fazendo reconhecimento facial de cães, né, através da tela do computador, onde são demonstrados alguns produtos, e aí avaliado, né, identificado aonde que foi mais atenção do animal para aquele determinado produto. É algo bem inovador mesmo. E com relação às áreas de atuação, que a gente já está aqui terminando o nosso tempo, né? Sobre as áreas de atuação, então eu quero só jogar aqui algumas áreas aí que são um pouco diferenciadas, né? A gente tem, então, hoje, profissionais que muitas vezes estão buscando as mesmas áreas, as mais tradicionais, mas estão esquecendo de que há uma demanda muito grande de mercado, que o mercado necessita para outras áreas, né, que não estão sendo atendidas hoje, né? Então, é bem importante aí a busca para especializações e atualizações em áreas diferentes, né? Só para vocês terem uma ideia, o que a gente vive hoje, né, com relação às queimadas, por exemplo, no Pantanal, né? A medicina veterinária ambiental é uma área que ela está iniciando praticamente. Ela já existe há muitos anos,
mas a gente não tem muitos profissionais atuando nessa área, e é uma demanda que necessita de profissionais. Só para vocês terem uma ideia, como eu falei, né, das queimadas no Pantanal, será que os médicos veterinários hoje nós temos um grande número de profissionais atuando e preparados para atender essa fauna impactada? Né? Então, é algo que o meio ambiente cada vez mais vai precisar desses profissionais atuando, né? Então, quando a gente fala sempre de fauna, é importante a presença do médico veterinário, quer dizer, é imprescindível a presença do médico veterinário, né? Lembrando que existe uma medicina da conservação, onde o médico veterinário está inserido também, não só as questões relacionadas a animais, mas o médico veterinário tem um papel importantíssimo na nossa saúde humana, na saúde ambiental, a saúde do ecossistema. O médico veterinário ele tem que estar inserido, né, com relação a essas saúdes, digamos assim. Os conflitos de fauna também cada vez crescem mais, né? Então a gente vê cada vez mais animais convivendo conosco no meio urbano, e essas, digamos, é uma demanda crescente, né, esses conflitos de fauna. Nos Estados Unidos, eles têm, por exemplo, equipes, empresas, né, já desenvolvidas para fazer resgate de fauna, né, para atender essa fauna que vive no ambiente urbano. E isso não acontece no Brasil, né? Então, a gente precisaria de muito mais profissionais trabalhando também com relação a esse atendimento de conflitos aí, ambientais, de fauna e meio urbano, né? Também peritos, né? A parte da perícia veterinária também requer mais profissionais atuando. Por exemplo, o número de processos relacionados a animais cada vez cresce mais, né? Sejam por pets ou por outros animais, né? Grandes animais, inclusive. Então, precisa de profissionais também atuando na questão de perícia, era bem importante. No atendimento a domicílio também, que é uma área que requer profissionais também dando suporte nesse sentido, porque, primeiro, pela comodidade de poder fazer um atendimento, né, em casa, sem precisar deslocar um pet, né, porque muitas vezes para alguns indivíduos é um transtorno fazer aí todo o transporte até a clínica. Muitas vezes o animal, só por estar chegando dentro da clínica, ele perceber aquele ambiente, ele já entra em pânico, né? Então, é uma outra forma de fazer atendimento. Não esquecendo que cada vez mais esses animais, por terem uma saúde sendo atendidas de uma forma de mais qualidade, esses animais têm uma longevidade maior, né? Então, a gente está atendendo muito mais pacientes idosos hoje, né? Então, a importância da medicina preventiva nesse sentido, né? Então, a medicina preventiva na área animal também ela é um mercado, digamos assim, né? Uma área que está em expansão também, né? Na parte de pets não convencionais, que é a área que eu tenho mais experiência, a gente trabalha com animais que, por não serem domésticos, eles não apresentam a sintomatologia clássica de algumas doenças. Eles apresentam, a maioria das vezes, sintomas inespecíficos, né? E quando eles manifestam os sintomas, normalmente esse quadro já está bem grave, já está bem avançado, ou é um quadro crônico. Por quê? Porque ele tem como uma característica natural, né, de se preservar. Se ele estivesse na natureza, ele ia se preservar, né, não demonstrando sintomas, para que ele não seja abatido, né, ou predado. Então, ele acaba utilizando os recursos orgânicos, né, do próprio organismo para se manter vivo. Então, ele preserva esse tipo de comportamento, né, biológico dentro do ambiente familiar. Então, a medicina preventiva, nesse sentido, ela vem atendendo muito essa qualidade de saúde para esses animais que são pets não convencionais. Também na área da pesquisa, né? Eu falei aqui da parte das tecnologias, né? Que é algo que cada vez a gente vai utilizar mais esses dispositivos. Nós já temos muitos dispositivos, né? Para estar
trabalhando com animais, mas eu acredito muito que esses dispositivos devem ser melhorados e a gente pode criar muito mais sistemas aí de monitoramento, né, de animais. Como, por exemplo, na questão de meio ambiente, de fauna e de conservação, é a importância da gente poder estar monitorando essas espécies, né, inclusive para fazer um controle populacional de determinadas espécies em algumas regiões, e outras possibilidades aí, como colar de aqueles monitoramento de animais que são colares para monitoramento de animais no meio ambiente, né, em vida livre, a questão de anilhas, enfim, um monte de possibilidades. Aí eu estava falando então da parte da longevidade desses animais, esses cuidados preventivos, aí vem muito a questão de planos de saúde, né, voltados para esses animais também, porque eles requerem um acompanhamento periódico. E, como eu falei, os pets não convencionais precisam de um atendimento recorrente também, né, para que a gente mantenha a saúde deles, porque a gente fazendo um cuidado preventivo, dificilmente esses animais vão adoecer, né? Então, a gente acaba preservando bastante nesse sentido, e planos de saúde aí, porque cada vez mais esses pets são levados a clínicas, são feitos esse trabalho preventivo, né, através das vacinações. Isso é o básico, digamos assim, mas cada vez mais a medicina veterinária está avançando, né, juntamente ali a veterinária, a medicina humana, ela já tem isso implementado. A medicina humana, a veterinária, ela vem implementando as especializações, as especialidades, né, que não existiam antes. Então, hoje a gente consegue encontrar médicos veterinários que são especialistas em cardiologia, né, em urologia. Isso não acontecia alguns anos atrás, né? Então, querendo ou não, essas facilidades, né, para os tutores também, em poder prover esses recursos através de planos de saúde. Eu estava falando também das pesquisas. Tem um estudo também realizado quanto a importância dessas pesquisas, né, de uma forma multidisciplinar, que a gente pode estar ajudando aí em várias áreas, né? Então, existe um trabalho, uma pesquisa sendo realizada com sabiás, que ficam lá nos Estados Unidos, né? E todo ano eles migram para o sul, né? E para a América do Sul. E os estudos em função dessa espécie estão mostrando que a migração, ela se antecipa, né? A data de migração, ela está se antecipando frente a alterações climáticas. Então, esses dados também vão corroborar para outros estudos, né? Por exemplo, na questão meteorológica. Então, os dados, eles são muito importantes. Cada vez mais também a atuação de médicos veterinários em pesquisas relacionadas aos animais vão nos trazer muitos subsídios para outras áreas, né? Então, eu acho que é bem importante, eu sempre fomento muito a questão da pesquisa, ela é muito importante para a gente. E, para finalizar aqui, porque senão já passei do tempo, mas finalizando, a questão de espaços, né? Também é outra área da parte da veterinária, em que saem daqui muitos negócios, né, ou muitas possibilidades de atuação, como, por exemplo, esses espaços compartilhados que cada vez mais crescem, né, então áreas de convivência. A gente hoje vê que é permitido animais em determinados estabelecimentos, né, comerciais, a entrada de animais. Existem negócios que são, agora não me lembro se é na China, mas negócios que são voltados para que haja uma convivência. Por exemplo, eu gosto muito de gatos, mas eu não tenho um pet, não tenho como cuidar, enfim, eu não quero ter esse animal, mas eu gosto muito de conviver com gatos. E existem estabelecimentos comerciais, como cafés, por exemplo, que é para que a gente possa ter convívios com gatos, tem vários gatos, enfim, né? Possibilita com uma convivência, digamos assim, um contato direto com esses animais. Então, coisas novas, negócios novos em função desses pets, né? Que a gente vê que
que tem muita coisa diferente aí avançando. E como eu tinha falado, na questão desses espaços compartilhados, cada vez mais esses animais estão se voltando para o ambiente doméstico, a gente está trazendo esses animais para dentro dos nossos espaços. Eu, na minha área de atuação, eu vejo muitos animais sendo adquiridos como pets não convencionais, e aqui a gente tem uma gama, né, dentro das 3 classes, aves, mamíferos e répteis, então, de possibilidades. A gente também, é importante que o médico veterinário saiba, além do comportamento dessas espécies, mas também saiba orientar os seus tutores com relação ao ambiente onde eles vão estão sendo inseridos, para que seja proporcionado para eles um ambiente seguro, né, atendendo as necessidades e, se possível, ainda ambientado, né, isso é um outro diferencial, através de design, né, onde a gente pode estar melhor acomodando, digamos assim, esse nosso pet dentro dos nossos espaços de convivência, né, dentro de casa. Então, basicamente, fiz assim, abrir um panorama aqui de várias possibilidades, né, a ideia realmente era a gente falar de uma forma bem geral, então trouxe uma visão aí, principalmente nesses aspectos aí. Quer falar alguma coisa, Ana? Sim, só complementando desses espaços que trazem os animais, eu vi uma reportagem que um alergista na Coreia do Sul fez um programa de uma pessoa que tinha alergia a pelos de gato, de ele ir frequentando um café com gatos para superar esse processo alérgico, favorecendo a profissão dele. E a veterinária, os pets, digamos assim, mais alguém aqui de Porto Alegre, mas um candidato a prefeito centrou a sua campanha na proteção dos animais. E toda a campanha dele tem um pet junto com ele. Então, realmente esse processo de inclusão e de valorização, humanização desta relação, né? Só para complementar, que, na verdade, a sociedade está inserindo de todas as formas, né? Então, quebrou mais uma barreira, viu, Ju? Os pets estão na política também, como âncora. Parabéns, já que eu abri aqui, adorei, aprendi muito, parabéns. Obrigada, Ana. Não sei se tem alguém de vocês que queira fazer alguma pergunta. Lucas, você chegou agora. Se quiser colocar aqui para a gente de onde você é. Não sei se você é da área da veterinária. Wesley é meu ex-aluno. Prazer te ter aqui, Wesley. Quer fazer alguma pergunta? Quer compartilhar com a gente a fase que tu está agora? Boa noite, Lucas. Eu sou estudante de veterinária e sou de Guarulhos. Ah, que legal. Prazer. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado. Está em qual fase aí da graduação? Eu estou terminando o 4º ano. Ah, legal. Show. Wesley. Oi, prof. Boa noite, tudo bem? Então, prof, Boa está sendo uma noite. fase um pouco desafiadora, eu diria, tanto pela parte de se inserir no mercado, quanto de continuar se especializando, sabe? Enfim, procurar residência, até esse processo ainda tá tendo, né? Tá aparecendo bastante, mas ainda não tive a oportunidade de ser efetivado propriamente, sabe? Mas, assim, eu vejo que tem muita oportunidade, inclusive esse novo modelo de ensino à distância, bem interessante, né? Que é uma coisa que antes não se via muito. E acho que nesse quesito vai ter muita coisa nova, eu diria. Então, é um processo bem novo, assim, e eu acho que nem a profissão. É bem desafiador, mas que exige da gente, né? Então, acho que é uma coisa bem boa.
Legal, fico bem feliz, o Wesley, de estar aqui e tu está compartilhando também conosco, né, essa fase que tu se encontra. O Wesley está indo aí para a residência, está entrando no mercado de trabalho também, né, Wesley? Então Exato. é bem importante que a gente seja sempre um aprendiz e um buscador. Isso eu acho que é um grande diferencial, né, como para a gente poder se desenvolver na profissão, né? Tem muitas possibilidades e tu trouxe uma coisa bem importante, acho que é bem legal da gente falar, né, na questão da educação, que nos possibilita uma série de coisas. Eu lembro que quando eu precisei buscar no início da minha carreira, tudo era muito longe, era tudo muito difícil, né? Então, muitas coisas buscando em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, né, em outros lugares aí. E a questão mesmo dos meios digitais nos facilitaram, essas tecnologias nos facilitaram muito a aquisição de conhecimento. Então, hoje fica muito mais fácil da gente e baixa muito os nossos custos. Então, quer dizer que a gente pode estudar muito mais, né? Porque para participar de um congresso, hoje é só inscrição, né? E está com um valor muito mais acessível do que o presencial, além de todo o deslocamento, né? Durante esse período de congresso, que normalmente às vezes é uma semana a gente fora, né? Então nos facilita muito, nossa, muito bom. E tu acha que esse novo modelo, assim, ele poderia ter algum impacto em relação à qualidade? Por exemplo, colocar num currículo que tu presenciou uma palestra digital e sei lá, e um congresso presencial. Tu acha que isso pode ter um impacto, assim, na qualidade da informação no currículo? Olha só, Sim, Wesley, sim. eu acho que nesses modelos mais comuns, assim, mais tradicionais, que nem congressos que têm palestras, eu acho que não compromete nada, tá? Nessa partilha de conhecimento entre os profissionais, eu acho que não compromete. Eu acho que a questão do presencial, ela ainda é muito importante na questão da parte prática, né? Essa parte a gente não vai conseguir substituir. Então, Sim. aqueles mini cursos que a gente tinha uma parte onde tinha uma parte teórica e prática, essa vivência realmente ela vai ficar afetada, né, pelo meio digital. Mas nada que impeça que a gente possa fazer algo bem pontual, né, para desenvolver a parte prática. Mas a questão da teoria, eu acho que aqui vai facilitar muito, eu acho que não compromete, não. Essa é a minha ideia. Uhum. Certo. Obrigado, prof. E aí, assim, quando a gente tiver a oportunidade de poder fazer alguma coisa presencial, e esse presencial, hoje, ele vai ter outra qualidade também, Wesley, porque em função da gente evitar aglomerações, a gente vai ter sempre turmas menores, reduzidas. Então, com certeza, a qualidade vai ser atendida na minha concepção também. Acho que a gente vai ter muito mais oportunidades nesse sentido. Uhum, certo. Lucas, quer fazer alguma pergunta, Lucas? Tu já tem ideia de que o Wesley, tu tá indo para a área de grandes, né? Então, prof, na verdade eu tô tentando um concurso pro Exército. Aí, dependendo da área, vai ser o Equinos ou o Canino. Tô meio assim ainda. Uhum. Legal. Mas Que a bom, tá princípio aberta aí a o estágio oportunidade. final foi pra. É, verdade. O estágio final foi pra bovino leiteiro, né? É cobrado bastante essa Sim, parte pois também. é. Públicos. Que legal. Por isso que eu achei que tu estava se direcionando para a área de produção. Não necessariamente, né, prof, mas para um aprendizado, assim, prático também. Mas tô Bom, aberto às oportunidades, né? Assim, é uma área que eu show. gostei bastante também. Muito bom. Ótimo. Lucas, tu já tem alguma ideia de área que tu queira trabalhar? A princípio, eu sempre gostei de clínica de pequenos. E como eu trabalho em banho e tosa, aí eu prefiro também mas é a área de dermatologia, que eu gosto bastante de dermato. Ah, que show. Legal. Tu já está mais inserido, assim, acompanhando pequenos, né?
Então, é legal que tu já está acompanhando muito mais casos, né? Sim, Tem essa mas oportunidade. no banho toda tem como você ver bastante coisa, tem como você ver o desenrolado que está acontecendo, né, com a pele, como melhorar aquele pelo, como que se trata, mas mais ou menos alguma sarna, algum tipo de pele, algumas otites que é muito frequente. E como você tem noção de bastante coisa. Uhum. Isso desperta a curiosidade. E também oftalmo, que normalmente, mas no banho tosa, você mexe muito mais no local que o dono não vê, que o dono não mexe. Você consegue ver sim, debaixo da pata tá machucada, se dentro do ouvido tá mais sujo, se o olho tem alguma coisa. Isso eu acho que até melhora mas a forma de abordagem dos clientes, dos cachorros. Porque você sabe mais ou menos onde vai estar alguns tipos de lesões e saber como interpretá-las. Show, bem legal. E então eu agradeço a presença de vocês aqui hoje. Acho que ficou bem legal. Lucas, depois eu vou subir esse vídeo, né, da live de hoje aqui para o YouTube e vou disponibilizar para você ver na integral, tá? Esse bate-papo aí. Eu